Deus tem uma palavra para você nesta manhã, para mim, para todos nós que estamos aqui, e tanto quanto aqueles que estarão depois participando conosco. Quero ler no texto que está em João capítulo 2. O texto diz que 3 dias depois que ele encontra Filipe e Natanael, ele vai para Caná, porque Maria, a sua mãe, foi convidada, e Jesus também foi convidado. E ele foi como um rabino, como um mestre, com os seus discípulos. E chegando lá nesse casamento, a festa se desenrola, e ao final da festa, segundo o escritor, quando todos já estavam festejando há algum tempo, acontece um evento negativo. Falta o elemento principal da festa judaica naquela época. Falta o vinho. Então Jesus, chamado por Maria, a situação que estava acontecendo, Jesus, ele faz um milagre. Esse milagre de Jesus é uma transformação. A água colocada em talhas pelos servos, Jesus pede que leve essa água para o mestre de cerimônia, o mestre que estava responsável pelo casamento, e há um assombro por parte dele, dizendo que, e chama o noivo, dizendo: o costume é o melhor vinho ser servido primeiro, e no final o ruim, o de qualidade inferior. Mas você fez o contrário. Você está servindo o melhor vinho. Aliás, era o vinho melhor do melhor que tinha naquela festa. Enfim, esse é o texto. Enfim, esse é o contexto que acontece o capítulo 2, nos versículos iniciais de João. Antes de entrarmos naquilo que o texto quer nos revelar, eu quero dizer que o casamento judaico, ou o casamento oriental, ele tinha uma configuração tanto diferente da celebração do casamento do nosso Ocidente. O Ocidente, ele tem um lado mais romântico do casamento, da paixão, do amor, do relacionamento. Já no Oriente, ele tinha uma configuração de celebração de contrato. Existia um princípio inicial de um relacionamento humano, baseado inclusive em Gênesis 1, 28, que dizia que não é bom que o homem fique só, e a ordem de Deus foi procriar e encher a terra. Então o princípio do casamento judaico, era procriação. Os pais, resumindo, é que estabeleciam com quem a filha ou o filho iam fazer o contrato nupcial. E naquele tempo a finalidade então era a procriação. Então existia, não inferiorizando a mulher, mas a mulher tinha a bênção de ter o seu ventre aberto a criar os seus filhos. Tanto é que no contexto judaico, a mulher que não poderia ter filhos, ela era considerada amaldiçoada. Tanto era forte o princípio do casamento, ou das núpcias naquele tempo. Então existia um ritual. Quando os pais sentavam e direcionavam para o casamento suas filhas com os seus filhos, existia um contrato, e através daquele contrato, o pai do noivo se comprometia a pelo menos duas coisas. A primeira coisa era dar um dote à noiva.
uma garantia que ficava com o pai da noiva, caso houvesse a morte, caso houvesse algum prejuízo, porque ele estava tirando a filha do relacionamento da casa dela, estava levando para a vida com ele. Então ele dava uma garantia pelo prejuízo, entre aspas, ou para que, se houvesse alguma coisa, teria uma garantia, um dote. Então era um contrato de fato. Existia toda uma preparação para acelerar. Quando eles ficavam noivos, eles, pelo menos segundo o texto bíblico, o noivado não poderia passar de 1 ano. E nesse período haveria uma preparação muito grande. Você vai entender já onde eu vou chegar. Nesse período o noivo não via a noiva. O amigo do noivo é que visitava a noiva e levava presentes para ela. E ao visitar a noiva, ele levava joias para ela. Ele tinha que celebrar com ela a mesa. O princípio era: o noivo está adornando a noiva, e ao participar do banquete que era feito pela própria noiva, quando o amigo voltava, ele dizia para o noivo: ela é muito boa na preparação do alimento, ela é muito boa na sua casa, você está casando com a pessoa certa. O contrato permanecia. Isso era levado muito a sério, porque se o noivo quebrasse o noivado, de alguma forma ele quebrasse o contrato, ele tinha uma indenização, ele pagava muito caro por isso. 50 ciclos de prata, segundo o texto. Isso está tudo registrado. Deuteronômio 22, 27 dizia que o noivo que se despedisse a noiva pagava 50 ciclos de prata, além do dote que ele perdia. Então era algo muito cerimonial, contratual. O que eu quero dizer para você é que havia uma preparação muito grande para aonde Jesus foi. Você já vai entender a mensagem. No dia da festa, aliás, a festa iniciava tradicionalmente um dia anterior ao casamento. E a festa judaica para o casamento era pelo menos 7 dias. O noivo então tinha que ter o dote para a noiva, o dote para a família da noiva, as joias que ele encaminhava durante esse período para ela, ou os presentes que ele levava, a preparação para isso, todo um convite das pessoas, todo um alimento para 7 dias. Então algo muito forte estava sendo planejado ali há muitos anos. Então não é só um casamento no nosso tempo, que hoje, inclusive com essa pandemia, nem festa está tendo. E a tradição, até no nosso interior, era isso, né? A festa do casamento. Mas hoje a configuração está um pouco diferente, mas isso vem um pouco da tradição judaica. 7 dias, no dia anterior, eles já comemoravam. Então Jesus foi convidado a essa festa. E o noivo ia buscar a noiva. Tanto é que Jesus conta uma passagem em que o amigo grita: lá vem o noivo. E as virgens estavam, algumas dormindo e outras espertas, esperando o noivo. E quando começa a festa, a porta é trancada, e as virgens loucas, honestas ou despreparadas, porque não tinham azeite para a caminhada, é a véspera que acontecia isso. Ele ia buscar a noiva e entrava para a festa. Só entrava para a festa os convidados do noivo. Quem não era convidado não entrava. Fechava-se a porta e ninguém entrava mais. 7 dias de festa. Jesus estava nessa festa. Aleluia. A diferença é essa. Então existia um planejamento. E agora eu quero entrar no texto.
João registra esse evento, esse milagre, e João chama de sinais, porque o que João queria demonstrar era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus fala Jesus, o rei que haveria de vir. Marcos, aquele que cura. Lucas, o verdadeiro homem. E João, o rei, o Salvador, o evangelho espiritual. João começa dizendo que ele estava com Deus e ele habitou entre nós, e ele já era Deus. Ele começa revelando Jesus como Deus, e nesse sinal que ele registra, ele faz isso. Mas olha o detalhe que Deus quer falar para você nesta manhã. O capítulo 2 registra isso, entrando no texto agora. Maria teria talvez um laço de parentesco com o noivo, com a noiva. Por isso ela foi convidada. Por isso que o texto diz que Jesus também foi. Por que Jesus também foi? A essa altura dos acontecimentos, José já tinha morrido. Jesus, como o filho mais velho, o primogênito de Maria, Jesus vai na condição de representante de autoridade na casa. E como ele era um rabino, um mestre, ele andava com os discípulos vão junto com ele. Olha o privilégio de ser discípulo de Jesus, é andar com Jesus aonde ele vai. Então existia ali um parentesco, talvez Maria, convidada, estava lá, e Jesus também. A primeira coisa, tendo acabado o vinho, e aí eu quero fazer um adendo. O vinho era e é a bebida principal do Oriente, oriental, né? O vinho ele era produzido especialmente, e como ele era a bebida principal, seria vergonhoso todo aquele planejamento que eu citei bem rapidamente para o casamento, toda aquela preparação, todo aquele contrato, o noivo no meio da festa envergonhar a noiva, no meio da festa envergonhar os pais, no meio da festa trazer vergonha para os seus amigos, seria um horror, seria uma tragédia, seria um fracasso. O noivo no meio da festa, e aí a gente brinca, né? Sempre alguém diz que o bolo estava muito doce, né? Que a comida não estava boa, devia servir Coca-Cola, né? Não gengibre, assim vai. No nosso tempo, né? Isso acontece aqui, não sei se na sua cidade. Mas Jesus, então ele está ali, não podia faltar o principal. E o vinho, eu preguei sobre isso na sexta-feira. Ele era tão tradicional, que Davi fala lá no Salmo, dizendo que Deus recolhe as lágrimas e guarda no odre. O odre que era feito para a transformação do vinho, ia transformar as lágrimas em alegria. Então o vinho que era pisado naquela época, ele ia para esse odre, e esse odre, que era um couro de animal, ele suportava a fermentação do vinho até ele virar, do suco até ele virar o vinho para o consumo. E existia qualidades de vinho, e a tradição era, quando começa a festa, os convidados estão ali, já colocam o melhor vinho. Quando tiverem todos mais já abastecidos, aí se coloca os inferiores, porque o consumo vai ser menor, e aí as pessoas vão estar já, olha só o princípio de agradar as pessoas. Então de repente podia faltar o rabino, podia faltar a comida ali, mas o vinho, que era a bebida principal, não podia. Então Jesus está lá sentado, já participando da festa, Maria, os discípulos, imagino que todos já tinham se alimentado. De repente Maria vem para Jesus, a mãe de Jesus, vem para ele, no versículo 3, diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
uma frase curta. Imagina Jesus ali falando com os discípulos, a mãe de Jesus, muito sensível, porque se comoveu da situação do seu parente que estava casando ali, se comoveu com os pais dele, se comoveu com os amigos, e ela sentiu-se na obrigação de dar uma solução para o problema, para que a vergonha não fosse gigantesca. Então ela olha para quem? Para aquele que podia fazer alguma coisa. Maria, mãe é muito sensível. E não só a mãe, ela era mãe do Salvador. Desde antes de nascer, o anjo disse para ela: você está gerando o Salvador do mundo. Imagino que nessa altura do campeonato, Jesus batiza aqui em João capítulo 1, e já vai para esse casamento. Então Jesus começa já o ministério dele, e Maria então já sabia que o ministério de Jesus é aquele que eu li em Isaías capítulo 6, 61, que dizia que ele ia trazer a transformação da tristeza em alegria. 61 do 1 ao 3, além de ele tirar os cativos da prisão, libertar os oprimidos, ele ia também trazer a alegria no lugar da tristeza. No lugar de cinza, ele ia colocar um manto da alegria. Maria sabia que ele era o Salvador e que ele era aquele. Então ela vai diante daquele que pode fazer alguma coisa. E quando ela chega para ele, vem uma frase. Ele olha para ela e disse: mulher, que tenho eu contigo? Em nenhum momento Jesus foi grosseiro com Maria aqui. A tradução do português mais próxima é essa: o que eu tenho contigo? E alguns até usam esse texto para dizer: Jesus desprezou a mãe. Não. A tradução literal desse texto é Jesus dizendo assim para a mãe: mãe, eu não vim aqui para isso. Esse não é o meu problema. Ninguém me trouxe isso. E o contexto é assim: o que tenho eu contigo? Nós não estamos aqui para isso. Ele quis dizer contigo que nós não viemos aqui para isso. A responsabilidade não é minha. Ele olha para ela e ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Não, eu não vim aqui para revelar a minha hora ainda. Não é aqui. Ele olha para ela e diz assim: você já vai começar a entender a mensagem. Há um planejamento inicial. Há um propósito no casamento. Há todo um contrato. Há toda uma responsabilidade. E Jesus estava presente, mas não fazia parte do contrato. Tem muito lugar que Jesus está presente, mas não faz parte do propósito. Aleluia. Amarra o meu pé no tambor aqui, que eu só estou começando. Peraí, Jesus estava no casamento, convidado, sentadinho, participando, e ele disse: fizeram um planejamento, estabeleceram uma meta de vida, estou vendo, mas ninguém me consultou antes. Ninguém me consultou antes. É possível que Jesus esteja ao lado, muito próximo, mas alguém esteja tomando as rédeas, alguém esteja dominando o seu próprio destino, e não olha para aquele destino que Deus estabeleceu para nossas vidas. Quem sabe no meio dessa pandemia, Deus está nos levando a refletir: na mão de quem está sendo colocada o teu destino? Na mão de quem está sendo colocada a tua empresa que parou, teu casamento que não está indo bem, os seus contratos que cessaram, a tua saúde que não é a mesma, a tua saúde mental que está cada vez pior. Jesus está na sua religião,
Jesus está na sua denominação, Jesus está no seu sistema, mas Jesus não está na sua vida, no teu propósito. Jesus estava na festa, e muitos pregam dizendo, opa, porque Jesus estava na festa, tudo estava resolvido. Jesus estava no barco dos discípulos que estava afundando, mas Jesus só mandou o mar se calar e o vento aquietar, quando eles foram lá, mestre, estamos afundando. Ele falou, opa, agora a coisa veio para minha mão. Quando a coisa vem para a mão dele, descansa. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quando vem para minha mão, descansa. Então ele olha para Maria e fala, olha, eu não estou aqui para isso. E Maria, muito sábia, ela olha para os servos da festa e diz assim, faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que ele mandar. Aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção. A diferença em você ter um propósito e você não colocar Jesus nele é a obediência àquilo que ele tem mandado. Um parênteses aqui. Quando Moisés chega no deserto com o povo que sai do Egito, ele lê a lei. Ele estabelece as normas. E ele diz para o povo obedecer e não se apartar dessa lei. 40 anos depois, quando Josué vai entrar na terra prometida, Deus diz para ele, capítulo 1 de Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Portanto, não se aparte do livro dessa lei, nela medita de dia e de noite, para que os seus passos sejam frutíferos, e aonde você botar a planta do vosso pé, será vosso. Há um princípio aqui, quando Maria diz, faça aquilo que ele mandar, coloque na mão dele, estabeleça um relacionamento com ele. Até agora o teu contrato não deu certo, até agora o seu contrato está sendo um fracasso, até agora alguma coisa está acabando na sua vida, até agora algo está causando um dano, bota a coisa na mão dele. Mas botar a coisa na mão dele significa obedecer tudo aquilo que ele mandar. Aleluia. Olha o que Maria sabiamente entende o princípio bíblico. E diz, ó, faça tudo o que ele mandar. Ele é sensível. O cego grita, ele para e diz assim, o que você quer que eu faça? Eu quero enxergar. Jesus fala, então enxerga. Deus sempre espera uma operação, uma ação, uma obediência. Sabe por quê? Porque tem gente que diz assim, ano novo, vida nova, roupa branca, vamos brindar, vamos estabelecer metas para 2021, vamos estabelecer metas. O propósito é esse, faz até a campanha dos 12 dias aí, nós não fazemos, mas tem gente que faz. Estabelece um plano, roupa branca, né? Quero começar o ano puro, começar do zero. Mas aí vem o ponto, vou fazer do meu jeito, como esse casamento. Estabelece propósitos e propósitos e propósitos. Mas Jesus não está nele. Jesus está presente, mas não está envolvido nele. Tanto que ele olha para Maria e diz assim, o que eu tenho com essa situação? Eu não vim aqui para isso. Mas aí ela dá a chave. Se você obedecer, foi isso que ele disse. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, aleluia, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. O segredo é a palavra.
obedecida. Eu vou caminhar, porque isso aqui é muito rico. Olha isso. E ela falou aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra. Escuta aqui. Aleluia. Ainda na obediência, fazei tudo o que ele disser. Tem gente fazendo coisa para Deus, mas não é isso que Deus quer que você faça. Tem gente aparentemente trabalhando para Deus ou para Jesus, mas dentro de si mesmo não há essa realização, essa intimidade com Ele. Não há um relacionamento que autorize de obediência, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Existia um compromisso ali com os pais. Existia um compromisso ali entre as famílias. Existia um contrato ali entre os noivos. Mas Jesus estava só no lugar, não estava no contrato, não estava participando desse acordo. É o que Jesus está dizendo. Se você ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Deuteronômio 28. E olha isso. Eu não vou me estender muito, mas se você não fizer de acordo com a palavra de Deus, as coisas podem dar errado. Lá em Samuel, capítulo 6, Davi, quando começa a reinar, ele tem o desejo no coração de levar a arca do tesouro, que estava há 20 anos, longe da casa de Deus, longe de Jerusalém, longe de Israel. Davi, então, ele pega um carro novo, está escrito lá no capítulo 6 de Samuel. Ele manda fazer um carro novo, coloca juntas e bois, e ele manda 30.000 homens com saltério, com som, com tambores, e eles vão buscar a arca. E ele bota essa arca nesse carro novo, festa, e vem andando. Os 2 filhos, Uzá, no caminho, os bois tropeçam e a arca vai cair. Uzá bota a mão na arca e ele morre na hora. Pá! Davi imediatamente para onde está e leva essa arca na casa de Obed-edom. E não vai para Jerusalém. Acabou a festa, acabou a alegria, acabou o contentamento. Tudo aquilo que estava planejado parou. Por quê? Porque Davi voltou e disse assim, ele perguntou ao Senhor: o que farei ao Senhor para voltar a sua arca? E ele foi procurar onde? Na palavra, na ordem de Deus. E a palavra dizia que não era no lombo de animais que a arca deveria ser transportada, era no lombo de sacerdotes. Toda vez que a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, ela era transportada de um lugar para o outro, não era em carro novo, não era com festas que eles podiam programar, era do jeito que Deus falou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, guerreiro, vitorioso, salmista, profeta, ele faz segundo ele queria fazer. Não, eu quero dar o menor para Deus. Quantos de nós estamos em ministério? Quantos de nós estamos pastores, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, fazendo coisas que não é para fazer? Porque não tem uma intimidade com Deus, onde o Espírito Santo revela a você aquilo que é para você fazer. Tomando decisões que tem que ser tomadas. Sem Deus estar no negócio. Olha o que aconteceu, parou tudo. A arca ficou 9 meses, 3 meses, 90 dias na casa de Obed-edom. E Davi quebrando a cabeça. E agora? No capítulo 15 de Crônicas, diz que ele volta, ele pega os sacerdotes, bota a arca no lombo dos sacerdotes, monta toda a festa de novo atrás, faz todo
30.000 pessoas de Israel, e ele vai entrar em Jerusalém para levar a arca na tenda que ele tinha construído. Aí os sacerdotes colocam a arca no lombo, dá 6 passos e faz uma oferta a Deus. Dá 6 passos e dá uma oferta a Deus. Dá mais 6 passos e faz uma oferta a Deus. Do jeito que está escrito na Bíblia, na palavra. Aí a palavra diz que Davi tira a roupa de rei, bota uma roupa de adorador e começa a dançar atrás da arca junto com o povo. Mical, a mulher dele, está assistindo da janela e fala assim: o que é isso? Um rei se misturando no meio do povo? Ele sabia de adoração. Resumindo, Deus, quando obedecido, trouxe alegria de fato. Não interrompe aqui. Pelo olhar humano era impossível tocar em Jericó. Deus só diz uma palavra: dá 7 voltas em torno dela. Na 7ª volta você dá mais 7 voltas. E quando você terminar 7 voltas, você toca a trombeta. Quem vai tocar a trombeta? O sacerdote. E quando o sacerdote tocou a trombeta, depois que obedeceu, a Bíblia diz que o muro ruiu. Obedeceu, ruiu. Mas às vezes a obediência não tem lógica, não tem sentido. Como que eu não tenho arma, não tenho dinamite, vou derrubar um muro de 12 metros de altura por 8 de largura? Tinham torres em cima do muro. Quando Deus está no controle, Ele só quer a tua obediência, porque o que tem que fazer, Ele vai fazer. Por isso Maria olha para o servo e diz assim: servo, serve, faça tudo o que Ele mandar. Olha o texto. Eles pegam 6 talhas de pedra. Olha o jeito que Jesus faz milagre. Talhas de pedra, que era usada para lavar a mão. O milagre não vem do jeito que você pensa. É usado para lavar a mão. E quando ele manda pegar as talhas para lavar a mão, o servo não questiona. Ele diz assim: pelo andar da carruagem, né? Pela altura do casamento, os noivos já tinham passado pelo processo da purificação. Era um ritual. Então as talhas já tinham sido usadas, já estavam guardadas. Talhas de pedra. Olha o que ele fala: pega as talhas de pedra e coloca água. Mas as talhas de pedra não são para lavar a mão? O servo não questiona. Bom, o jeito de Deus fazer o milagre é o jeito de Deus fazer o milagre. É onde lava a mão que Ele vai tirar o vinho para beber. E olha o detalhe: talhas de pedra pesa muito. E quando enche de água, pesa mais ainda. O que Deus está dizendo aqui? A obediência tem um peso. A obediência tem um preço. Obedecer tem um preço. Obedecer tem que carregar um peso. Tem gente que quer coisas de Deus, mas não quer Deus. Quantas pessoas dizem assim: vai ter culto de oração? Ora por mim. Mas ele não ora. Ele quer que eu fale dele para Deus, mas ele não fala com Deus. Ele quer uma mudança na vida dele, na casa dele, e diz assim para a esposa: você está indo na igreja, então eu sei que o teu Deus é bom, então ora para Deus mudar a minha vida, e ele mesmo não quer mudar. Nós estávamos conversando sobre isso, esses dias em casa. A oração vai fazer efeito, mas e quando você mudar? Esse ano eu vou roupa branca, estourar champanhe lá, soltar fogo de artifício, fazer o propósito dos 12 dias. E as pessoas vão dizer o seguinte: não, está aqui, ó, só que só tem aqui pedido para Deus fazer. Não tem uma lista de fazer. Então ele diz assim para o servo: servo, pega as talhas de pedra, enche de água. Já está pesada, vai ficar mais pesado ainda. Porque tudo tem um preço. Eu não consigo parar de fazer isso. Eu não estou falando aqui de pecados visuais, não. Por muitos anos a igreja achou
Quando falava de pecado, falava assim: ah, fulano, parar de beber, parar de fumar. É o pecado visível. Mas tem muita gente dentro da igreja fazendo muito pior, matando o irmão com a língua. Isso é pior. Tem gente dentro matando ministérios. Tem gente com roupa de pastor matando ovelha, tirando pele, tirando até a pele. Não está tirando nem a lã, a pele. Muita gente morta na rua hoje por ministérios mal resolvidos, sem propósito. Porque venderam um Deus que não tem que carregar peso nenhum. Ele tem que fazer, bota Deus na parede. Isso é uma mentira. Jesus disse: você quer um milagre? Vai carregar peso. Você quer um milagre? Vai encher de água. Eu vou fazer parte do milagre. Você também. Eu vou fechar agora. Não vou mais longe. Está ficando longo. Porque Deus tem algo a dizer para você. Não existe milagre sem esforço. Deus não tira vício de ninguém com passe de mágica. Você vai parar, você tem que mascar chiclete, tem que orar muito, jejuar, buscar Deus e dizer: eu quero. Não é o jejum de ficar sem comer, passar fome. É um jejum interno, você e ele, dizendo: Pai, eu vou abrir mão de algo que me alimenta, para que o teu alimento seja mais forte na minha vida, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho. Tem muitas empresas fechando que os patrões são verdadeiros carrascos. Tem muitas igrejas fechando que os pastores são tosqueadores. E não é fechando o templo não, fechando mesmo. Tem gente que se andar na cidade não tem um crédito, não é crédito financeiro, não tem uma palavra verdadeira que as pessoas acreditem, de tanta mentira. Isso destrói o rebanho, porque está vendendo um Deus que revela a vida das pessoas. Só no meu culto revelou, pronto, não preciso fazer mais nada. Volta no pecado, não tem arrependimento, não tem conversão. Jesus disse: quer fazer milagre? Quer milagre? Muda, carrega o peso, carrega a talha, enche de água e obedeça. Não tem preço. Um Deus que não tem preço. Ah, mas Ele pagou na cruz todos os meus pecados. Sim, a salvação é de graça, mas a obediência tem um preço. Não existe um Deus pirlim-pim-pim, um Deus que tira coelho da cartola. Tem um preço. Maria entendeu isso, assim: faça tudo o que Ele mandar. Bota água nesse negócio que está pesado. Ah, eu não estou suportando ser crente. Sabe por que o irmãozinho olha torto para mim? O irmãozinho não foi me visitar. Você não quer pagar o preço, cidadão? Eu não toco mais, eu não danço mais, eu não sou mais pastor, porque aconteceu alguma coisa na minha vida. Não era esse o meu ministério. Você, aleluia, quer que Deus faça, mas você não quer fazer. Aleluia. Você sabe qual é o maior trabalho da igreja hoje? Você que está me ouvindo aí, sabe qual é? Converter quem é convertido. Antes, há 30 anos atrás, a gente saía pregando evangelho para as ruas, aí levando folheto, culto ao ar livre, subindo no monte, fazendo distribuição de folheto lá no hospital, orando pelos enfermos, entregando lá no terminal de ônibus, passava na rua, pregava para as pessoas. Hoje, nosso trabalho é converter crente que está desanimado. Aleluia. Olha o que está acontecendo aqui. Eles pegam a talha e Jesus diz: põe água nele, na talha. Mas peraí, eu não quero vinho. Não, põe água. Estavam 6 talhas para a purificação da mão. Jesus disse: enche-as de água. E eles encheram. E ele disse: tirai e leve para o mestre-sala. Escuta isso agora. A talha cheia de água. O servo diz, Jesus disse para o servo: tira a água e leva para o mestre-sala. Eles tiraram água e levaram a água para o mestre-sala. Quando chegou no mestre-sala, ele tomou o vinho. Aleluia. Sabe o que significa isso? Você que está comigo conectado?
O milagre vai acontecer no caminho. O milagre vai acontecer no caminho. Então a palavra é: não desista. Mas não aconteceu ainda, mas vai acontecer no caminho. Vai acontecer enquanto você estiver fazendo. O peso está grande, a talha pesa. Estou levando, olha o servo, peraí, esse Jesus é meio maluco, mas quem obedece não questiona. E tem gente questionando Deus. Tem gente questionando Deus. Aleluia. Mas enquanto está no caminho, o milagre acontece. Eu tenho tanto tempo de crente, eu sou ministro não sei do que, eu sou não sei o que lá, bispo, mestre, apóstolo, tem que carregar talha também. Aleluia. É num caminho. Não desista. É da não desistência. É da insistência. É da persistência. Quando ele chega lá no mestre-sala, ele toma aquilo que era uma água e o sabor é do melhor vinho. E eu vou fechar aqui. Olha isso. Jesus lhe disse: enchei as talhas. Então ele perguntou: tirai, agora ele vai ao mestre. E eles fizeram, no versículo 9: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que havia tirado água, chamou o noivo e falou: peraí, você suportou o peso, você pagou o preço, você obedeceu. Aquilo que estava amargo vai ser melhor do que o começo, porque o vinho que eles estavam tomando era muito melhor do que o vinho, aleluia, que estava sendo servido, que era melhor. Porque Deus tem o melhor para a sua e para a minha vida. Mesmo que no caminho seja peso de carregar talha, mesmo que no caminho tenha algo a obedecer, mesmo que no caminho tenha algo a Deus tratando sobre a minha vida, mesmo que no caminho as coisas não deram certo, não desista, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É o que o texto diz. Aleluia. E eu vou fechar, porque eu não tenho que delongar mais. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O milagre de Caná da Galileia aconteceu e vai acontecer na sua família e na sua casa.